Muito bem, nós vamos falar agora sobre direção defensiva para motociclistas. E vejam, ainda que você não esteja tirando sua habilitação para conduzir motocicletas, é necessário que você assista também essa videoaula, porque a prova de legislação ela é uma só e ela não faz distinção se você está tirando habilitação para carro ou para moto, se é categoria B ou se é categoria A, certo? Portanto, na sua prova, ainda que você esteja tirando habilitação para automóvel, categoria B, pode cair questões relacionadas à direção defensiva para motociclistas. Vamos ver. Aqui fica bem representado que o trânsito, a cada ano, a cada dia, ele tem ficado mais sobrecarregado também com motocicletas. Um recurso que as pessoas usam para poder não ficar tão agarradas em congestionamentos é trocar o automóvel pela motocicleta, mas na figura que mostra que isso já tem causado um certo gargalo também. E aqui do lado nós temos um infográfico do G1.com, e ele é de fevereiro de 2014, mostrando que tem uma motocicleta, atualmente no Brasil nós temos uma motocicleta para cada 11 pessoas, atualmente não, isso em 2014, certo? Ou seja, 90 motocicletas a cada 1000 habitantes. Se você está numa cidade que tem 100 mil habitantes, por exemplo, você tem aí 9.000 motocicletas registradas no seu município. Pensaram, é bastante moto. A região sudeste, conforme mostrado aqui, é que tem o maior número de motocicletas. Talvez não por acaso, porque é também a região onde tem uma maior população e certamente um maior trânsito. Ou seja, é um quadro que nos mostra a necessidade de encararmos essa realidade com maior respeito, com maior consideração, porque as motocicletas hoje são parte integrante do nosso trânsito, e o número de acidentes envolvendo motociclistas tem crescido a cada ano, a cada geração aí. Inclusive o seguro DPVAT para motocicletas é um seguro tão caro, por quê? Porque os custos da seguradora ou das seguradoras em relação aos acidentados com motocicletas são enormes. Muitos acidentes resultam em que? Aumento do valor cobrado aí pelo seguro DPVAT anual. Vamos ver quais são os fatores de riscos que envolvem aí a condução de motocicletas. Mudança constante de faixa. Realmente, os motociclistas têm esse hábito de fazer uma alternância constante entre as faixas. Velocidade incompatível com a segurança. Também, normalmente, as motocicletas andam em velocidade maior do que o trânsito tem fluído normalmente. Ultrapassam pela direita, transitar em corredores de veículos, isso é o mais comum. Inclusive aqui na ilustração tem até duas marcas vermelhas, aqui duas linhas vermelhas tentando representar uma faixa imaginária que é para o trânsito da motocicleta. Os motociclistas realmente eles transitam sobre essa linha branca que divide uma faixa e outra. Isso não poderia acontecer. Eles transitam nos corredores de veículos. Não respeitar as distâncias regulamentares de segurança, 1,5 metro distância lateral e 2 segundos a distância de segmento, e perder-se do campo de visão dos demais condutores. Assim como as bicicletas, as motocicletas também são veículos de menor porte e se perdem facilmente nos chamados pontos cegos dos veículos. Obstáculos. Sendo inevitável o confronto com o objeto, você viu, não dá mais tempo de tentar nada, você vai fazer o seguinte: mantenha a motocicleta em linha reta. Essa é a primeira providência. Evite desviar em cima da hora, porque o risco vai ser maior. Erga-se do assento e flexione pernas e cotovelos. Assim você fará um melhor amortecimento do impacto causado pelo objeto ali com o qual você vai se confrontar. Não freie nem acelere. Simplesmente deixe a motocicleta passar. Erga-se do assento, flexione braços e pernas e tentar, assim, com essas medidas, amenizar o impacto gerado em razão do confronto aí. Frenagem. 70% da capacidade de frenagem de uma motocicleta se concentram em seu freio dianteiro. 70% está no freio dianteiro. Portanto, utilize corretamente os freios. Gente, existe um mito de que em motocicletas não se usa o freio dianteiro. Por favor,
Vocês acabaram de ver aqui agora, estão vendo na tela, que 70% da capacidade de frenagem de uma motocicleta está concentrada em seu freio dianteiro. Portanto, usar só o freio traseiro não é uma boa ideia. Vamos ver aqui, ainda na tela, o que uma experiência prática que nos mostra em razão da utilização correta ou incorreta dos freios da motocicleta. Vocês estão vendo aqui 3 situações diferentes. Olha, nós temos essa situação, essa e essa. Considere que nós estamos em pista seca a uma velocidade de 50 km por hora. Se você utilizar somente o freio traseiro, conforme o último caso aqui embaixo, olha, só o freio traseiro, você vai gastar 35 metros até a imobilização total da motocicleta. Também, se você usar só o dianteiro, você vai gastar 24 metros. Observe que já houve uma melhora, porque 70% da capacidade de frenagem realmente está no freio dianteiro. Mas não é interessante que você use nem só o traseiro e nem só o dianteiro. O correto é usar os dois na proporção exata, dianteiro e traseiro. Assim, conseguindo uma imobilização total da motocicleta em 18 metros. Conseguiram observar aqui na tela que a utilização adequada dos freios fazem toda a diferença? Pensa bem, você tinha aí 35 metros, ou precisaria de 35 metros para imobilizar totalmente uma motocicleta utilizando só o freio traseiro, que é o que a maioria das pessoas fazem. E você conseguiria imobilizar essa mesma motocicleta nas mesmas condições com apenas 18 metros, ou seja, a metade praticamente desse espaço, utilizando os freios dianteiro e traseiro nas proporções 70% para o freio dianteiro e 30% para o freio traseiro. Portanto, sabendo disso, procure se educar na prática, praticando assim que você começar a fazer suas aulas de direção, de maneira a corrigir essa postura na hora de utilizar os freios. Eu mesmo tive que me policiar e me educar e treinar para conseguir esse resultado, a utilização correta dos freios. Eu posso dizer uma coisa, melhorou muito na condução da motocicleta. Outra coisa é sobre curvas. Andar de moto é saber fazer curvas. Eu assistindo algumas videoaulas do Bruno Corano, piloto de teste, ele é do interior de São Paulo, eu não posso falar qual a marca que ele representa, mas o cara é profissional. Ele inclusive fez uma brincadeira, dizer que andar de moto é saber fazer curva, porque em linha reta até a vozinha dele anda, certo? Perceberam? Sabendo disso, mediante o depoimento de um profissional, a gente precisa conhecer aqui pelo menos os 3 métodos básicos de curvas ou de fazer curvas com motocicletas. Vamos à tela para a gente entender melhor sobre esse assunto. Nós temos aqui o primeiro caso, onde a curva será feita com o veículo em alta velocidade. Para a gente melhor entender sobre isso, é o seguinte: ao curvar com a motocicleta, se você tem uma curva para a direita, as forças da física tendem a jogar essa motocicleta para o sentido oposto, o sentido contrário da curva, ou seja, para a esquerda. E o que você tem que fazer para tentar compensar ou opor, ou se opor a essa lei da física que te joga para o contrário? Você quer curvar para a direita, a lei da física está te jogando para a esquerda. Você tem que fazer um contrapeso nessa lei da física que te joga para o sentido contrário. Isso chama-se trabalhar o baricentro. O baricentro é o ponto de concentração do peso dentro de uma curva, ou de acordo com os corpos se movimentam. Quando eu digo corpo, envolvendo aí motocicleta e condutor. Esse é um termo utilizado dentro da física. Portanto, é isso. O baricentro é trabalhar o ponto de concentração do peso. Se a lei da física te joga para o sentido oposto para o qual você quer ir, você tem que fazer um contrapeso. E é isso que a gente faz quando está curvando com motocicletas. Então, voltando aqui à tela, é o seguinte: quando a lei da física tenta te julgar por sentido contrário, o que você tem que fazer? Trabalhar uma inclinação na motocicleta no sentido oposto a essa lei da física, trabalhando então, concentrando então o baricentro da motocicleta. Vejam, como a curva é em alta velocidade, a motocicleta e o condutor se inclinam uniformemente na mesma proporção. Um outro caso
é quando a pista está com baixa aderência. Uma pista com baixa aderência é uma pista escorregadia. Você precisa de jogar o peso no sentido contrário, a lei da física está te jogando para cá, você precisa fazer peso, ou jogar o peso no sentido contrário, trabalhar o baricentro no sentido contrário, mas sabe que se inclinar demais a motocicleta, ela pode deslizar a roda e o acidente acontecer. Então o que você faz nesse caso? Tenta manter a motocicleta na posição mais vertical possível, enquanto você inclina somente o corpo. Assim, você terá um melhor contato das rodas da motocicleta com o pavimento, evitando então o deslizamento. E um terceiro caso é quando você precisa de desviar rapidamente de obstáculos. Aí já ocorre o contrário. O corpo fica na posição mais vertical possível, enquanto a motocicleta é inclinada. E é realmente assim, se você precisa desviar rapidamente, o corpo fica, a motocicleta vai. E com isso você consegue fazer um movimento brusco de desvio. Apresentados aí para vocês então as 3 formas básicas ou técnicas de curva. Espero que isso sirva para vocês na prática e também se cair alguma coisa a respeito na prova teórica, a prova escrita, vocês já estão por dentro aí desse assunto tão importante na condução, na pilotagem de motocicletas. Cruzamentos. Sempre reduzir a velocidade. Nós já até falamos sobre isso lá na parte que fala sobre automóveis. Sim, cruzamento, diminuir a velocidade sempre. Fique com os freios em posição de acionamento. Para quê? Para eliminar o tempo de reação. Nós vamos falar melhor sobre tempo de frenagem, reação, percepção daqui a pouco. Eu acredito que na próxima videoaula. E aqui, ao cruzar a pista, olhe primeiro para a esquerda. Também falamos disso lá na parte de direção defensiva para automóveis. Imagine, você está aqui com a sua motocicleta, seguindo nessa direção, e você quer seguir aqui, na direção que a seta vermelhinha aqui aponta. Você vai cruzar essa pista transversal, e ao cruzar, ao transpor essa pista, quando você chega aqui, a faixa de trânsito que você atinge primeiro é a do veículo que vem da esquerda. Por isso você deve olhar primeiro para a esquerda, depois para a direita. Adversidades de clima. Esteja preparado para situações como chuva ou frio. Mantenha o capacete e viseira em bom estado de conservação e uso. Utilize vestuário adequado como botas, luvas, calças compridas e blusa comprida e reforçada. Andar de moto também consiste nisso, estar bem equipado. Conforme a ilustração do lado da tarja amarela mostra, vocês podem observar que o equipamento faz toda a diferença na hora de amenizar as lesões ou amenizar a gravidade de uma queda ou de um acidente. Portanto, sejam prudentes ao saber se equipar andando de motocicletas. Pilotando à noite. Certifique-se de que a motocicleta está com a parte elétrica, faróis e setas em condições adequadas de uso. Claro, observar aí os equipamentos, inclusive a parte elétrica. Diminua a velocidade, redobre a atenção. Obviamente, pilotando à noite, você terá, ou deverá pelo menos, é sugerível, que você conduza a motocicleta numa velocidade inferior àquela que você estaria pilotando se fosse durante o dia. Para diminuir o ofuscamento causado em razão de faróis que vêm em sentido contrário, você deve se orientar pela linha de bordo da pista. É isso mesmo. Nós já até falamos disso também lá na parte que tratou direção defensiva para automóveis, que é o seguinte: o ofuscamento causado por faróis de veículos que vêm em sentido contrário, você, motociclista, deve evitá-lo se orientando pela linha de bordo da pista, a linha marginal da pista. Normalmente, a gente tende a se orientar pela linha central, mas nesse caso, se você se orientar pela linha central, você estará direcionando a sua visão para os faróis desse veículo que vem em sentido contrário, ofuscando as suas vistas. Certo? Por isso a necessidade de se orientar pelo bordo da pista. Se você é o condutor do veículo, por favor, seja educado
cumpra com o seu dever, pois a norma diz que você deve abaixar os faróis ao cruzar com outros veículos. Respeite as motocicletas como um veículo, como ela é, correto? Eu, pilotando, já pude observar que mais da metade dos motoristas não abaixam os faróis para motociclistas. Isso representa um risco, inclusive, para o condutor do veículo. Porque se esse motociclista, de certa forma, se descontrolar, ele pode vir a colidir com o veículo, causando danos materiais, dependendo do acidente, até mesmo danos físicos para o condutor do veículo e os ocupantes desse veículo. Transporte de passageiros em motocicletas. Equipamentos obrigatórios de segurança, tem que usar. O passageiro também tem que usar. Aqui no exemplo nós temos uma garotinha sendo transportada na garupa da motocicleta sem os equipamentos de segurança, ela está sem capacete. Aqui não, aqui nós já temos um exemplo correto de como é que deve funcionar. O passageiro deve ser transportado em banco suplementar atrás do condutor ou em carro lateral, o famoso sidecar. Aqui também está bem representado. E orientar o passageiro de como ele deve se comportar nas curvas. Pois é, quem pilota moto sabe o que é o jogo do corpo ali, conforme nós vimos na explicação anterior, para fazer a curva, o controle do baricentro, a contraposição à lei da física, tentando te julgar em sentido contrário à curva. Você, como condutor, entende bem isso, sente bem isso e age de maneira a compensar esse problema. Mas o passageiro da motocicleta, na maioria das vezes, não sabe como se comportar nessa situação. E cabe a você, piloto, orientá-lo. E aqui, para finalizar essa parte que explica sobre direção defensiva para motociclistas, só reforçando algo que nós já falamos anteriormente. Não transporte menores de 7 anos, está aqui, menores de 7 anos, não, vamos colocar assim, ou pessoas que não tenham condições de cuidar da sua própria segurança. Cuidado com o seguinte, transportar uma pessoa de 7 anos na garupa da motocicleta não é infração de trânsito, já falamos disso anteriormente, estou reforçando. É infração se essa pessoa tiver menos de 7 anos, é o menor de 7 anos. Fiquem atentos a isso aí. Com isso nós fechamos aqui essa parte de direção defensiva para motocicletas e já voltamos concluindo aí o nosso curso. Na próxima aula a gente já conclui esse treinamento sobre direção defensiva.